Vamos fazer a primeira conexão com a Europa? Vamos lá para Portugal, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participam hoje, junto com várias outras autoridades, do último dia do Fórum Lisboa. A gente está acompanhando de perto, né? Temas aqui do Brasil como a judicialização do IOF e também a reforma do judiciário seguem repercutindo por lá. A gente conversa agora com o nosso analista sênior de assuntos internacionais, o nosso enviado às terras lusitanas, Américo Martins, que tem todas as informações para a gente. Américo, bom dia, boa sexta-feira. Aliás, já comeu aquele pastelzinho de Belém por aí ou não? Sem dúvida, Renan. Sempre que eu venho a Portugal, faço questão de comer os doces portugueses. Sendo de família portuguesa, amo esse país e as comidas aqui. Muito bom dia para você, muito bom dia a todos que nos acompanham. Uma excelente sexta-feira a todos. Nesta sexta, Renan, como você lembrou, acaba o 13º Fórum de Lisboa. Esse evento, que é organizado, entre outros, pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, tem discutido vários aspectos muito importantes do Brasil e do mundo. Tem discutido temas relacionados ao direito, à política, às mudanças que estão acontecendo na sociedade, com centenas de convidados debatendo vários aspectos importantes, economia também, por exemplo. Neste momento, agora aqui são 10h06 da manhã, o governador Tarcísio de Freitas e o almirante da Marinha Portuguesa, Henrique Melo, estão conversando na primeira rodada de conversas aqui no Fórum. O almirante da esquadra portuguesa, o Henrique Melo, é considerado um potencial presidenciável. Tem liderado todas as pesquisas de opinião aqui em Portugal, nessas eleições presidenciais que vão acontecer em janeiro do ano que vem. E, obviamente, muita gente considera, embora ele ainda não tenha confirmado, que o governador Tarcísio de Freitas também é um potencial presidenciável. Inclusive, os dois foram saudados assim no início do evento aqui pelo moderador, o ex-ministro Raul Jungmann, lembrando aí as credenciais políticas e o potencial desses dois políticos. Renan, além disso, eles estão conversando neste momento sobre a conjuntura internacional. O governador Tarcísio de Freitas também cursou escola militar, também tem um passado militar, assim, obviamente, como um almirante de esquadra, da esquadra portuguesa. Os dois estão falando sobre a conjuntura mundial. Daqui a pouco o governador, inclusive, vai comentar aí sobre o posicionamento do Brasil em relação ao sul global. Depois, o governador vai participar de uma outra rodada de debates com relação à segurança pública. Obviamente, um tema muito importante, especialmente no Brasil, e que talvez aponte aí para alguns caminhos de um combate melhor à segurança pública. Um outro destaque nessa sexta-feira, como você lembrou, é a participação do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, que, entre outras missões, tem várias na mesa dele, está agora a resolver esse impasse entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo em torno do IOF. Um dos grandes temas nos bastidores aqui, Renan, foi justamente essa crise institucional, aí, esse debate político entre governo e Congresso, com muitos ministros do Supremo aqui falando sobre a possibilidade deles tentarem ajudar a encontrar uma espécie de conciliação entre os poderes. O Supremo, ao invés de tomar uma decisão na letra fria da lei, como colocou o ministro Flávio Dino ontem, que o Supremo poderia, ao invés de simplesmente tomar uma decisão se o governo está certo, se o Congresso está certo, fazer uma audiência de conciliação, chamar representantes do governo e do Congresso para discutir uma saída que fosse mais política, que permitisse que os dois lados tivessem mais conversa. Sem dúvida, essa foi a solução aqui que mais agradou no Congresso aqui, no Fórum. Os próprios ministros do Supremo, todos falaram sobre a importância de se criar um espaço para um debate, para amenizar essa crise, para baixar a temperatura. Agora, o ministro Alexandre de Moraes talvez nem fale sobre isso hoje, ele que possivelmente não vai antecipar o seu voto, a sua decisão com relação àquilo, mas nos bastidores todos têm conversado muito aqui sobre isso. Lembrando que nesse fórum nós também tivemos a presença de parlamentares muito importantes, como por exemplo o próprio
Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, e tivemos ministros do governo Lula, como, por exemplo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, também fazendo acenos para uma saída eventualmente negociada. Ele, Lewandowski, que foi por muitos anos ministro do Supremo, sabe muito bem como funciona a casa também. Então, nós vamos continuar acompanhando aqui, Renan, tanto a parte aberta, essas discussões com a presença do ministro Alexandre de Moraes, do governador Tarcísio de Freitas, que está falando neste minuto sobre a conjuntura internacional, como também vamos acompanhar os bastidores, porque essas conversas aqui são muito ricas. Uma grande parte do fórum aqui, da importância do fórum, está justamente no fato de reunir essas pessoas num ambiente menos tensionado, um ambiente mais informal, e dali saem muitas vezes alguns acordos importantes. Renan. Américo Martins, em Lisboa, acompanhando tudo de perto desse fórum. Aliás, último dia e um dia bastante agitado, com várias autoridades falando. O Américo atento nas palestras, nessas conversas, do lado de dentro do fórum e, sobretudo, do lado de fora. Obrigado por enquanto. A gente volta a conversar ao longo do novo dia. Américo.